Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai destrinchar as notícias recentes do São Paulo Futebol Clube agora, nessa temporada de 2026. E olha, se eu tivesse que resumir o momento do clube em uma única palavra, seria dualidade. Sério, lendo os últimos relatórios e as notícias que saíram, parece até que a gente está falando de dois clubes completamente diferentes, existindo ali ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Loucura, né? Mas vamos direto ao ponto para entender como essa história funciona? Quarto lugar. Quem respira o futebol brasileiro sabe muito bem que essa posição na tabela traz aquele alívio imediato, não é verdade? Deixando o barulho externo um pouco de lado, a verdade é que o São Paulo está super estável, firme e forte, ali na parte de cima da tabela do Brasileirão. E é exatamente por esse ponto positivo que a gente começa hoje. Parte 1. O desempenho em campo, a nossa realidade no gramado. Porque olhando para as quatro linhas, o time está conseguindo segurar a onda muito, mas muito bem. Para vocês terem uma ideia, depois de 13 rodadas, a gente tem o Palmeiras liderando com 32 pontos, seguido ali pelo Flamengo e pelo Fluminense, empatados com 26. E coladinho neles, o São Paulo, com sólidos 23 pontos. São 7 vitórias, 2 empates e só 4 derrotas até aqui. É uma campanha super consistente. E o time não tá bem só no cenário nacional não, viu? Eles foram lá na Colômbia recentemente, arrancaram um 0-0 super estratégico contra o Milionários e, com isso, conseguiram manter a liderança do grupo na Copa Sul-Americana. Ou seja, com a bola rolando, tá tudo absolutamente sob controle. Só que aí a gente se pergunta, o que tá rolando a portas fechadas? Essa é a grande virada da nossa conversa. Porque se lá no campo a maré tá mansa e o foco tá lá em cima, quando a gente olha para dentro dos corredores do Morumbi, bom, a história muda de figura drasticamente. Isso nos leva à nossa segunda parte, a guerra política nos bastidores, a diretoria em chamas. O nível de caos e instabilidade administrativa no clube agora é altíssimo, é uma panela de pressão. Para entender o tamanho do problema, imaginem o seguinte cenário. De um lado, a gente tem o presidente da diretoria executiva, o Harry Macias. Ele está fazendo de tudo, movendo montanhas para expulsar o presidente do conselho deliberativo do quadro de sócios do clube. Só que do outro lado, esse presidente do conselho, o Oden Aires, também não ficou parado. O grupo dele foi lá e simplesmente protocolou um pedido formal de impeachment contra o Harry Macias. É uma briga de foice no escuro, uma disputa de poder declarada, franca, com acusações voando para todos os lados. E de onde vem isso tudo? As raízes dessa crise são bem profundas. Esse pedido de impeachment, por exemplo, é baseado em denúncias pesadas de irregularidades. O pessoal do conselho diz que o conselho de administração está operando sem aqueles membros independentes obrigatórios, o que fere totalmente as regras de governança deles. E para jogar ainda mais gasolina nesse incêndio, na mesmíssima semana, o diretor de marketing do clube foi demitido por causa da assinatura de um contrato de patrocínio considerado pra lá de suspeito. O clima lá dentro é, sem nenhum exagero, de instabilidade total. E aí entra a nossa parte 3, a polêmica da SAF, o novo fator nessa história. Porque como se já não bastasse uma guerra política e cabeças rolando na diretoria, surgiu um elemento novo e gigante no radar. Mas espera aí, vamos dar um passo atrás para entender o que está em jogo aqui. SAF, para quem não está familiarizado, é a Sociedade Anônima do Futebol. Basicamente, aquele modelo corporativo que permite a venda do clube para donos privados e a injeção direta de dinheiro de fora. É sair daquele modelo tradicional de associação sem fins lucrativos para virar empresa, sabe? É uma mudança de estrutura simplesmente massiva. E aqui está o pulo do gato. Tem um empresário, o Diego Fernandes, articulando fortemente essa transformação do São Paulo em SAF. Mas olha a estratégia do cara. O primeiro passo é ignorar completamente o Conselho Deliberativo, bypass total neles. E o segundo passo é convocar uma Assembleia Geral direto com os sócios do clube. Vocês conseguem perceber como isso é uma bomba relógio? Fazer uma manobra controversa dessas, passando por cima do Conselho, bem no meio de uma guerra política que já está pegando fogo, é a receita perfeita para uma explosão. O que nos traz a nossa quarta parte, o mercado de transferências, a nossa dura realidade tricolor. Porque, no fim das contas, toda essa briga de cartola bate direto naquilo que a torcida mais quer ver, que são as contratações. Segundo fontes internas lá da diretoria, o plano deles é trazer exatamente 6 caras novas para o elenco agora, nessa temporada de 2026. Num primeiro momento a gente pensa, pô, legal, um número bacana para encorpar o time e segurar aquele quarto lugar lá do começo, na verdade. Mas muita calma nessa hora. Tem uma declaração de um diretor importante lá de dentro que escancara a realidade. Ele disse, com todas as letras, a ideia é fechar por salário e luvas.
Sabe o que isso significa na prática? É um balde de água fria gigantesco nas expectativas. Isso mostra que os cofres estão vazios para comprar direitos econômicos de outros times, o orçamento está curtíssimo, só dá para pagar o salário mensal e aquelas luvas, que é aquele prêmio que o jogador recebe quando assina o contrato. Mais nada. A disparidade é muito brutal. Sabe aqueles nomes de peso que a torcida adora sonhar? Everton Cebolinha, Gustavo Scarpa, Casemiro? Esquece. Estão 100% descartados, a conta simplesmente não fecha, a realidade crua é outra, o clube está focando em jogadores livres no mercado ou em tentar empréstimos. E para posições muito, muito específicas, tipo um zagueiro, um volante e um meia atacante. É, meus amigos, um mercado de sobrevivência pura. E que é um exemplo perfeito dessa barreira financeira gigante, o caso do James. O cara fez um campeonato excelente, jogou muito e logo entrou no radar do São Paulo. O Mirassol tinha acabado de comprar 60% dos direitos dele por uns 4 milhões de reais. Beleza, mas assim que o São Paulo bateu na porta demonstrando interesse, o valor pedido pulou do nada para 31 milhões de reais. 31 milhões, sem chance. Esse valor totalmente surreal já tirou o jogador da jogada na mesma hora, provando que o São Paulo de hoje não tem bala na agulha para entrar em grandes compras ou leilões. Então, pessoal, amarrando tudo isso que a gente viu, chegamos àquela grande pergunta que não quer calar. Nós temos as provas de duas realidades simultâneas no São Paulo de 2026. Um time firme, forte, competitivo no G4 e uma administração num colapso político total nos bastidores. A grande questão é: será que os jogadores em campo conseguem manter o foco, os resultados e segurar esse valioso quarto lugar, enquanto a própria fundação institucional do clube treme e desmorona sob os pés deles? É um cenário fascinante, mas muito desafiador. Acompanhar os próximos capítulos promete ser intenso. Muito obrigado por estarem comigo e mais essa explicação. Um grande abraço e até a próxima.